Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional que já está a caminho do Rio de Janeiro para encarar o Botafogo. Jogo no sábado, 9 da noite, lá no Newton Santos. Colorado buscando voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro depois da classificação heróica na Copa Libertadores da América, que já tem data para o confronto contra o Bolívar, né? Os dois jogos das quartas de final da Copa Libertadores da América. E da Inglaterra vem uma boa notícia para os cofres do Internacional. E eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero pedir aqui na arrancada para vocês o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, estou embarcando, né? Amanhã, cedinho para o Rio de Janeiro para fazer a cobertura de Botafogo e Internacional, jogo importante, a última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno não foi da forma como o torcedor colorado imaginava, né? O Inter acabou ficando muito para trás em relação, né, aos seus adversários. Tivemos uma sequência de derrotas, né, todas por 2-0. Vocês lembram aquela sequência do Mano, né, contra São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, o próprio Grenal, que nós perdemos também. E, enfim, né, agora também o Inter tá numa longa sequência sem vitórias. A última vitória foi lá contra o Atlético, contra o América Mineiro, no Independência, gol do alemão, que nem tá mais aqui, gol do Jean Dias de letra, faz muito tempo, né? O Inter precisa voltar a fazer as pazes com a vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Já deu um primeiro passo importante, que foi a vitória contra o River Plate, primeira vitória do técnico Eduardo Cudê no comando do Internacional nesta segunda passagem, e também, né, agora precisa, quem sabe, voltar a vencer no Brasileirão contra o rival mais poderoso, o líder do campeonato, que é a equipe do Botafogo. O Inter treinou hoje pela manhã com portões fechados e eu diria que o Inter tem apenas uma dúvida: se joga Arangues ou se joga o Bruno Henrique. Pelo menos é a tendência, né, de formação do Internacional. Tô apostando em Rocher, Bustos, Mercado, Vitão e René, Gabriel, Bruno Henrique ou Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. É a tendência de time do Inter, afinal, né, o Colorado precisa dar ritmo de jogo aos seus jogadores. O Inter que tem um jogo contra o Botafogo antes de encarar o Bolívar e tem uma indefinição contra o jogo do Fortaleza, porque esse jogo estava marcado para o dia 21, que é segunda-feira. Ele não vai ser dia 21 porque a Conmebol marcou as datas de Inter e Bolívar. Dia 22, 7 horas da noite, é o primeiro jogo, lá em La Paz, né, na montanha, na Bolívia, 7 da noite esse jogo no dia 22. E a volta, ela é no dia 29, deixa eu pegar aqui, exatamente, 29 de agosto. Também 7 da noite, só que aí no estádio Beira-Rio, tá? Então esse jogo do Fortaleza vai mudar de data. Resta saber se ele vai ser sábado, ou se ele vai ser na sexta, ou se ele vai ser na quinta. Não se sabe ao certo ainda a data do confronto, porque a Conmebol acabou de marcar a data dos jogos. Então a gente tem um pequeno parâmetro do que vai ser feito, né, neste calendário. Então o Inter joga certamente contra o Botafogo e deve jogar antes do jogo contra o Bolívar, na Bolívia, contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio. Então anota na agenda, como eu disse, dia 22 de agosto, 7 da noite, Bolívar e Inter. Dia 29 de agosto, 7 da noite também, Inter e Bolívar no Beira-Rio. Os dois jogos têm transmissão exclusiva da Paramount. Então não vai passar na ESPN, não vai passar na TV aberta. A imagem é só, né, com os colegas da Paramount e com a transmissão, ó, do Voz do Gigante, que estará em La Paz, né, junto com o Internacional, e certamente faremos toda a cobertura, né, do jogo contra os bolivianos aqui no Beira-Rio, daquela forma como vocês estão acostumados e talvez com algumas novidades bem importantes. Beleza? Deixa eu dizer que a Mais Ágil antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama a Mais Ágil no link que está na descrição aqui do vídeo ou, né, no WhatsApp que eu estou colocando aqui na tela. Aproveita e vai para o final de semana com dinheiro na conta, né? Faz esse processo com a Mais Ágil, eu super recomendo que vocês façam isso com eles. Então, né, vários de vocês já chamaram a Mais Ágil, já anteciparam o FGTS, me mandaram feedback lá no Insta, né, ou
na DM do Twitter, enfim, manda para mim, né, se você já fez, e sempre recomendo que vocês façam esse processo com quem é confiável, no caso, a Mais Ágil. Quero falar um pouquinho de dinheiro com vocês, tá? Porque a classificação do Inter para a próxima fase da Libertadores da América, ela trouxe alguns poréns, né? Algumas coisas importantes para o caixa do Internacional. O Inter tem mais de 1.000 sócios a partir da classificação contra a equipe do River, né? 1.000 sócios novos entraram no quadro social colorado, além daqueles que colocaram, né, as pendências, né, os débitos que tinham atrasados, para ter a possibilidade de fazer o check-in para o jogo já contra o Bolívar. Afinal, o jogo do River Plate foi um jogo onde batemos o recorde de público, foram mais de 50 mil pessoas no estádio, e todas elas, no setor mandante, evidentemente, sócias do Inter, né? Todo o público sócio colorado esteve dentro do Beira-Rio. E além disso, né, o Inter recebeu uma premiação da Conmebol, 1.800.000 dólares, ou seja, 8.800.000 reais foi o que rendeu a classificação para o Internacional na premiação, né, da entidade máxima aqui da América do Sul. O Internacional tinha como meta financeira estipulado justamente as quartas de final. Então, se passar pelo Bolívar, o Inter, como é que eu posso dizer assim, vai além, né? Tudo que vier a partir de agora é lucro. É claro, o Inter já caiu na Copa do Brasil numa fase anterior, né? Que o Inter planejava ir além e projeta G6 de Campeonato Brasileiro, por exemplo, e o Inter hoje é 12º. Então, na Libertadores, o Inter estaria excedendo, né, a sua previsão orçamentária. Vamos ver se compensa um pouco o fiasco, né, da Copa do Brasil nesse sentido. Outra grana que deve estar vindo vem da Inglaterra. Afinal, o Fred, lembram do Fredinho, do Manchester United, foi anunciado pelo Fenerbahçe, da Turquia. Jogador onde o melhor clube onde atuava o Ener Valencia está contratando o Fred. Eu tenho um pressentimento que o Fred em algum momento vai voltar para o Internacional. Mas o Inter vai ficar com uma fatia de R$1 milhão, tá? Por esse jogador que assinou contrato lá com o clube turco. A gente está vendo, né, muita movimentação na Europa. Os principais jogadores do futebol europeu acabaram se transferindo para a Arábia Saudita. Benzema, Roberto Firmino, Kanté, né, jogadores históricos aí, né, do futebol europeu, Messi, Cristiano Ronaldo, todos eles, né, jogando agora lá no mercado saudita. E o Fred, né, tá fazendo um caminho inverso, tá se transferindo dentro da própria Europa, sai da Inglaterra, vai para a Turquia, quem sabe esteja próximo aí de retornar ao Colorado numa próxima janela. Beleza? Pra gente fechar o nosso vídeo, quero falar sobre a seleção da semana da Conmebol. Afinal, 2 jogadores do Inter foram lembrados pela entidade máxima, né, do futebol sul-americano, e senti falta só de um jogador, que se chama Sérgio Rocher. Ele perdeu vaga para o Sérgio Romero, goleiro do Boca Juniors, que defendeu 2 pênaltis na classificação do Boca contra a equipe do Nacional na Bombonera. O esquema é um 3-4-3, tá? Tem Romero, Samuel Xavier, Gabriel Mercado e Advíncula, do Boca Juniors, fez um gol da classificação também. Mercado, também por ter feito o gol, entra nessa seleção. Angulo, do Deportivo Pereira. Ortiz, do Olímpia, fez um grande jogo, Ortiz mesmo. Zé Rafael e Barco, do Boca Juniors. Alan Patrick, meia do Internacional. Martínez, do Racing, e Bruera, que entrou no segundo tempo contra o Flamengo e fez o gol da classificação, o grandalhão aí do Olímpia. Certo? Faltou alguém nessa seleção? Comenta aí aqui embaixo para que a gente chegue num consenso aqui sobre isso. Beleza? Não esquece de passar na KTO, kto.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o código COLAR para garantir 20% de bônus no teu primeiro depósito. A rodada do Brasileirão começando no sábado com um jogo, justamente Internacional e Botafogo. Será que o Inter não quebra um tabu? 3 jogos seguidos que o Inter vence no Rio de Janeiro. Em 2022 venceu 1-0, gol do Brian Romero. Em 2020 ganhou 2-1, gol do Bosquilha e gol do Thiago Galhardo. E em 2019 venceu 1-0, gol do Paulo Guerreiro. 3 vitórias seguidas do Inter no Rio de Janeiro. Vamos ver se o Inter consegue a 4ª vitória e quebra, né, a invencibilidade do Botafogo, que não perde desde fevereiro dentro do Engenhão. Quem sabe o Inter vai lá e apronta, né? Deixa teu like, te inscreve, a gente se vê. Fui!